Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia tá morrendo de saudade, não vê a hora de tudo isso acabar. Hoje nós iremos corrigir as atividades das páginas 36 e 37 e 43 e 44. Bem, as páginas 36 e 37, é o que eu estudei, um resumo do que a gente estudou neste capítulo. Bem, a gente viu o poema, que ele é geralmente organizado, em estrofes e versos, e a voz, que fala no poema é chamado de eu lírico, ou eu poético. Também vimos o poema visual, que ele caracteriza-se, por valorizar não só o conteúdo, e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais, E essa representação, literária brinca, com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre o conteúdo e a forma. Também vimos a personificação ou prosopopeia, que é uma figura de linguagem utilizada para atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Também vimos a figura de linguagem, a comparação, que é a figura de linguagem que ocorre quando é estabelecida uma aproximação de dois elementos entre os quais existe uma relação de semelhança por meio de um elemento comparativo explícito, a fim de realçar uma qualidade do primeiro. Também vimos a metáfora, que é uma figura de linguagem que ocorre quando há o uso de uma palavra no sentido figurado, substituindo outra em virtude de uma relação de semelhança entre elas. Ou seja, é uma comparação subtendida e sem a presença de um elemento comparativo. Página 37. Também vimos, que para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, emprega-se o verbo no modo imperativo. E o modo imperativo, ele pode ser classificado de duas formas, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Também vimos, que quando o sujeito ele é explícito e possui um único núcleo, ele é chamado de sujeito simples. E quando o sujeito ele é explícito, e apresenta mais de um núcleo, ele é chamado de sujeito composto. E quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial ou oculto. Quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, ele recebe o nome de sujeito indeterminado. E quando o predicado não é atribuído a um sujeito, a oração ela é denominada oração sem sujeito. E o verbo, ele concorda com o sujeito em número e em pessoa, E essa concordância é chamada de concordância verbal. Página 43, questão 1 da interpretação escrita. Quem são os personagens do conto? Bem, é uma garota, a mãe dela e uma criatura estranha, que no caso, no final a gente descobre que é a barata, 2. Qual é a confissão feita pela garota no início do conto? Bem, a confissão, é que ela sempre teve um medo secreto, desde criança. Questão 3. Qual acontecimento dá origem ao conflito do conto? Bem, a vontade, da garota de pegar sua caixa de recordações. 4. Onde estava a caixa de recordações e o que havia nela? Bem, ela estava no maleiro, do guarda-roupa, e nela havia fotografias, dos amigos da escola,
um caderno de entrevistas, postais de viagens, pasta com papéis, de cartas, né? Bilhetes e presentes de namorados, ingressos, né, de shows e outros itens que a garota gostava de colecionar. Questão 5. No início do conto, há uma indicação de quando se passa essa história. Letra A. Identifique a expressão que marca o tempo no texto e sublinha. Então, vamos lá para o texto, né? Ver a indicação que marca o tempo. É aqui, na página 40, a indicação do tempo é expressa por essa expressão aqui, naquela noite, certo? Por isso indica, né, o tempo da história, né, que foi uma noite. Letra B. Essa marcação temporal e a descrição do espaço onde se passa a história colaboram para gerar o clima de mistério e curiosidade no leitor? Justifique sua resposta. Sim, né? Porque com a noite os acontecimentos eles ficam mais sombrios, pois a falta de luz diminui, né, a visibilidade e aumenta o mistério. Além disso, né, a garota ela estava sozinha, né, o que pode gerar medo do inesperado, já que sua mãe não estava por perto, né, para ajudá-la. Página 44, questão 6. O conto é um gênero normalmente organizado em algumas etapas: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Relacione essas etapas com os trechos a seguir. Bem, a situação inicial, né, é no momento, né, que fala, né, naquela noite eu estava sozinha em casa. O conflito começa, né, quando ela diz, subir os primeiros degraus, né, a escada balançando. O clímax, né, que é o momento mais tenso, foi quando tudo aconteceu muito rápido, a criatura correu por sobre meu braço. E o desfecho, né, foi então morri e aqui estou, né? Então a ordem fica C, A, D, B. E a questão 7, né, era para você reler, né, um trecho do conto. Você já estudou que existem diferentes tipos de narrador. Uma mesma narrativa pode ter mais de um narrador. Leia as informações a seguir e identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. Bem, o primeiro parágrafo, né, é o narrador personagem, né, pois ele participa, né, da história, ou seja, né, os fatos são narrados em primeira pessoa. No segundo parágrafo é o narrador onisciente, né, pois os fatos eles são narrados em terceira pessoa e o narrador conhece, né, os sentimentos e os pensamentos da personagem, né? Então, meus amores, essa foi a nossa correção. Corrija direitinho. Qualquer dúvida, pode perguntar a tia pelo WhatsApp. E não esqueça de comentar o vídeo aí abaixo. Também não esqueça de mandar a foto da correção.